Foi um bom jogo, né? Mas aquele velho problema, né? Não adianta a gente falar também de boas atuações com várias oportunidades perdidas, né? E esse problema tem que ser solucionado o quanto antes. Não é possível que um time crie tantas chances e as desperdice como o Flamengo faz. Com o agravante de ter, dessa vez, jogado fora um pênalti batido inexplicavelmente pelo Davi Luiz. As justificativas apresentadas pelo Felipe Luiz na coletiva não se sustentam. O Davi nunca foi o batedor de pênalti. O Thales Machado, nosso colega editor de esporte do Globo, publicou durante o jogo a informação. O Davi não batia um pênalti com bola rolando desde um jogo do Chelsea contra o Nordsjælland em 2012. Eu estava nesse jogo, inclusive, na época a gente cobria lá a Champions League e a gente fez o jogo do Chelsea lá em Londres, lá no Stamford Bridge, dias antes do Chelsea viajar para o Japão, onde enfrentou o Corinthians, naquele Mundial de Clubes. Olha quanto tempo tem isso. E ao todo, com esse pênalti perdido, o Thales informou 5 penalidades batidas pelo Davi Luiz na sua carreira com bola rolando, durante o jogo, diferente da disputa de pênalti e tal, que é uma outra situação, perdeu 3. Então não se sustenta, não tem sentido. Não tem sentido. Isso não pode acontecer, sabe? Ah, o Davi está treinando bem. O Davi não é batedor de pênalti. O Felipe sabe disso. Sabe disso. Se o jogo tivesse 3-0, ok, tudo bem. Quer homenagear, não sei se era esse o propósito, né? Mas quem tinha que bater era o Alcaraz. O Flamengo não pode brincar com isso. Eu vou mais longe. Quando o Pedro voltar, o Pedro não pode ser o batedor de pênalti do Flamengo. O Pedro é um jogador excelente, melhor atacante das Américas, mas não é um bom batedor de pênalti. Ao contrário do Gabriel, que é um excepcional batedor. O Rafael Veiga bate bem, o Reinaldo do Grêmio bate bem, o Fábio Santos, que já parou de jogar, batia bem, para citar 2 laterais esquerdos. O Chicão, o zagueiro, batia bem, do Corinthians, do Flamengo, lembra? Batia bem Sim. pênalti também. Mas o Pedro não bate bem. O Davi nem batedor de pênalti é. Isso, para mim, é um negócio que não dá para aceitar. Não dá para aceitar. As explicações do Felipe, com todo respeito, a mim não convencem. Porque eu acho que o que pesa é o histórico. Então, o cara quer bater, eu vou treinar pênalti, agora eu vou. Não, não é assim. Não é assim. E ele sabe disso, né? Ele sabe disso. Acho que isso foi um ponto. E o detalhe, o Flamengo era para fazer uns 2, 3 no primeiro tempo, não fez, mas teve o pênalti. Aquele gol, se acontece, ele até mudaria os caminhos do jogo, muito provavelmente. Poderia abrir caminho para Primeiro uma tempo, né? vitória até mais elástica, quem sabe. Então, isso eu achei terrível, terrível. E eu sei que parte da torcida e até da imprensa, não, ganhou o título, agora está tudo bem. Eu não penso assim, não. Eu acho que todo dia tem que estar lá fazendo o trabalho bem, não é assim. Não existe isso. Então, se você, na nossa profissão, você fez uma boa cobertura, uma boa matéria, o repórter fez uma boa matéria. Nossa, matéria do ano. O repórter fulano de tal fez a melhor matéria do ano. Legal. Aí depois faz o quê? Faz nada? Trabalha com preguiça, escreve mal, apura de qualquer jeito. Não, ele tem que continuar trabalhando bem. Motorista de ônibus foi eleito o melhor funcionário do mês, né? Na empresa tal. Aí depois ele vai dirigir de qualquer maneira? Não, ele tem que continuar dirigindo bem. O médico, né? Pô, esse médico salvou a vida de uma pessoa. Que médico competente. No dia seguinte ele vai trabalhar o quê? Relaxado, porque ele teve uma grande atuação e salvou uma pessoa? Não, ele vai continuar salvando outras pessoas, trabalhando com a mesma seriedade. E o jogador de futebol é a mesma coisa, não pode relaxar porque foi campeão. Isso eu não tolero isso, sinceramente. Eu acho isso inaceitável. Não houve esse comportamento, pelo contrário. O time foi muito competitivo, concentrado. Essa é a grande notícia, se a gente lembrar o último ano de conquistas, que foi 2022, com aquele relaxamento indesculpável depois dos 2 títulos, né, Libertadores e Copa do Brasil. Mas essa história do pênalti eu achei o fim da picada. O fim da picada. Então, que se corrija isso para o futuro, né? Vamos ver. Né? Então, vamos falar porque o Felipe, para quem não sabe, né, Mauro? O Felipe falou na coletiva que o Davi estava treinando junto com o Alcaraz, treina todo dia e que os dois eram o batedor, né? É, que os dois eram os batedores para o jogo, para a partida, né? Então, para quem não ouviu a entrevista do Felipe Luiz, essa foi a justificativa aí para o Davi Luiz. E quem viu, né? Até aquele Gustavo Machado, se eu não me engano, né? Que faz a leitura labial, né? Ele faz a leitura do Alcaraz chegando no Davi pedindo: posso bater? Aí o Davi fala alguma coisa no ouvido dele e aí ele deixa, né, o Davi bater a penalidade, né, no jogo. E tem mais, né? Bateu muito mal, né? É aquele tipo de pênalti, Mauro, não sei se você concorda comigo,
é aquele tipo de pênalti que parece que bate com displicência, né? Porque se Sim. ele tivesse dado uma pancada, pegou na trave, é Não, uma coisa, mas foi acontece. um pênalti que era só o goleiro escolher o canto ali, né? Sim. Parece um pênalti Não, displicente, né? esse tipo de pênalti, assim, o goleiro tem 50% de chance de defender. Basta ele acertar o lado. Ele escolhe um lado. Se ele acertar o lado, ele vai pegar. A meia altura e fraco. Não dá, gente. Não dá. E o Alcaraz vinha batendo uma pancada, né? Que é um pênalti que é difícil pro cara defender. A não ser que ele erre o gol, acerte a trave, ou pegue mal na bola e vá para fora. Mas se vai no gol e não vai no meio, dificilmente o cara pega. O pênalti que é uma pancada, o goleiro só pega se ele for no meio do gol e o goleiro arriscar ficar parado. Ele vai defender. Mas se bater em algum dos cantos uma pancada com aquela violência, é muito difícil pegar. E assim, eu entendo o seguinte: o pênalti batido forte, o cara pode até errar, mas é um pênalti batido com seriedade. O pênalti colocadinho, cara, bater colocadinho não é para qualquer um. Isso não está ligado à categoria do jogador. O Pedro é um centroavante excepcional. O Henrique Dourado era um atacante com limitações, mas o Henrique Dourado tinha um talento para bater pênalti então assim, o pênalti é diferente. Não precisa ser centroavante, pode ser goleiro. O Chilaver batia pênalti, o Ceni batia pênalti, outros goleiros bateram pênalti na história do futebol. Então, você teve isso. Como o do Vinícius Júnior ontem também, eu achei bem parecido. Muito mal batido. Assim, eu diria que esse tipo de pênalti ele não é só displicente, ele é meio prepotente. Tipo, se eu vou dar um toquinho, o goleiro vai errar. Não, o goleiro tá lá, o goleiro acerta. E o detalhe, um goleiro, eu acho o Everson um goleiro assim de extremos. Agora mesmo contra o Flamengo. Acho que ele falhou no jogo do Maracanã. Primeiro gol, ele rebate no Arrascaeta, ao invés de rebater para o lado. E os outros gols, acho que ele sai muito pequenininho assim diante do Gabriel. Ele, ao invés de crescer para o atacante, ele fica ali encolhido, o Gabriel só joga no canto os 2 gols. Então, acho que ele foi mal no Maracanã. Mas os outros 2 jogos, ele foi excepcional. Ele é assim. E ele estava naqueles dias de novo. E o Davi sabia disso. Cara, você tá olhando e fala que esse goleiro hoje tá encapetado, esse cara tá pegando tudo, cara. Aí você vai embaixo daquele jeito, é uma pancada, meu amigo. Uma porrada no canto ali, um abraço. Quer bater, bate sério. Eu também acho, assim, eu achei tudo muito errado. Aquilo ali, nossa, acho que estragou a noite, sinceramente. Eu estava lá no Maracanã, muito frustrante. E você percebe que a torcida comemorou, tirou sarro do Atlético, mas não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa se você sair do estádio com uma vitória, que seria mais uma, seria a 4ª vitória em cima do Atlético em 4 jogos no ano, né? Enfim, lamentável. Poderia fazer o gol de pênalti e o Atlético empatar, o jogo mudar de rumo. Mas o fato é que jogaram fora o pênalti. E aquilo que o Felipe falou na coletiva, o Alcaraz podia perder, claro. Podia perder. A questão é que um bate pênalti, o outro não. O outro foi uma invencionice que não deveria acontecer. E eu acho que é importante falar isso agora, para que não aconteça mais. Isso não pode acontecer mais. Tem que parar com isso. Repito, quando o Pedro voltar, a primeira coisa. Até lá, o Flamengo tem que desenvolver quem é o batedor de pênalti. O primeiro, o segundo, caras que batam bem. Pode não ser tão bom como o Gabriel, que é ótimo batendo, mas caras que batam bem, que tem um alto índice de aproveitamento no jogo. E quando o Pedro voltar, não vai ser mais o Pedro. Pedro, não é mais você, agora é o outro aqui. Acabou. Isso é a função do técnico. O Pedro não bate pênalti bem. Estou falando isso agora e ele está machucado. É a mesma coisa. Toda vez que o Pedro vai bater pênalti, o torcedor do Flamengo ele fica com a sensação de que pode dar ruim. O Gabriel, você sabia que a chance era mínima dele perder, exceto nessa fase ruim, que até pênalti ele começou a perder. Ele perdeu 3 do ano passado para cá. Agora voltou a acertar nesses 2 últimos que ele cobrou, né? Contra o Criciúma e o Juventude. Ele bateu, acertou e tal, não teve nenhum problema. Mas tinha perdido contra o Vasco, contra o Volta Redonda, contra o Cruzeiro, né? Ele andou perdendo os pênaltis aí do ano passado para cá. Alô, tropa da S1 Live. A propaganda é a alma do negócio. Quer ver a sua marca estampada aqui diariamente na S1 Live? É só chamar agora no e-mail contato@s1live.com.